Amados do Senhor Jesus, mais uma pílula aqui para o coração de vocês. Isaías 9:6. Porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Amados, estamos neste momento passando por um processo maravilhoso, uma data comemorativa incrível, que chamamos de Natal, onde, na verdade, para a gente que é cristão, significa o nascimento de Cristo Jesus, que veio à Terra com um único propósito: salvar as nossas almas. Exatamente isso. Nos reconciliar com Deus. Não existe outro significado da vinda de Cristo. Então, para aqueles que são cristãos, que amam a Deus, que têm um relacionamento com Jesus Cristo, entende que não existe outro significado do Natal, a não ser Jesus Cristo. Lógico, eu posso comemorar, posso comprar brinquedo, tal, essas coisas, isso não existe problema. O importante de tudo, amados, é que no meu coração exista um sentimento chamado gratidão pela entrega de Deus, que foi seu Filho. O maior presente que o Senhor nos deu foi exatamente a entrega de Jesus Cristo. Quando ele entrega Jesus, ele apresenta ao homem, ou melhor, ele dá a oportunidade ao homem em se reconciliar com ele, através de Jesus Cristo. É a maior prova de amor que Deus poderia dar ao homem, Jesus Cristo, acima de todo nome. A Bíblia diz, lá em Mateus 1:21, se não me falha a memória, diz que ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Versículo 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. Isaías falou sobre ele. E versículo 23. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco, que na verdade é Deus dentro do homem. Eu creio nisso, amados, na essência da palavra. Eu não venho aqui para explicar exatamente isso, teologicamente falando, mas o significado em essência no hebraico significa Deus dentro do homem. Porque Deus soprou nas nossas narinas o seu espírito. E Jesus Cristo atua dentro do ser humano. Por isso que a palavra diz que somos templo do Espírito. Mas a palavra, a mensagem aqui é para que possamos ter ainda uma maior consciência do quanto é gratificante poder hoje celebrar o nascimento de Jesus Cristo. Porque se não fosse esse nascimento de Jesus Cristo e a sua entrega na cruz pelos meus pecados, hoje eu não poderia acessar o reino de Deus. Porque todo acesso passa por Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. A palavra lá em João 4:26 diz que Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu que estou falando com vocês. Jesus declarou isso claramente para os seus apóstolos. Quando a gente vê, por exemplo, lá em Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo. Paulo está falando. Assim não sou eu que vivo. Quem vive? Mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Veja, a entrega de Cristo foi exatamente para que possamos ter essa reconciliação com Deus. Não existia outro meio. Agora, como é que eu consigo acessar isso? É quando eu deixo de viver para mim, quer dizer, eu deixo de viver na condição de pecador e busco viver uma experiência com Deus todos os dias através da fé. A fé me dá esta oportunidade. Por quê, Wilson? Porque sem a fé é impossível agradar a Deus. Por isso que Paulo declarou isso. Que não é ele que vive mais na sua carne. Ele não vive segundo as obras da carne,
mas segundo as obras do Espírito, porque as obras do Espírito é as obras que Deus determinou para a vida do homem. Isso me dá condição, quando eu vivo segundo o Espírito, declaro com as minhas ações e decisões que o Filho de Deus habita em mim. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, meu irmão e minha irmã, quando entendemos que lá em Colossenses 2:9 diz: "Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade de Deus." Quer dizer, a plenitude de Deus sobre a nossa vida é em Cristo. Cristo Jesus. Por isso que lá em João 1:5, a partir do versículo 1, capítulo de João, capítulo 1, a partir do versículo 1, diz que no princípio era aquele que era a palavra, que é a palavra. E esta estava com Deus a palavra, que no princípio todas as coisas foram feitas por ele, intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotarão. Quer dizer, Cristo, a plenitude, Cristo é a luz. Onde há Cristo, as trevas precisam cair retiradas. Precisam ser expelidas, precisam cair fora. Por quê? Porque ele é o príncipe de Deus por nós. Quando a gente pensa no quanto Deus olhou para o homem e disse: se não for o meu filho, eu vou perder toda a humanidade. Toda a humanidade. Quando a gente começa a enxergar o quanto somos pequenos, limitados, fracos, e quando a gente olha para dentro de si, a gente só enxerga, na verdade, humanamente falando, a gente só enxerga carne, sangue, a gente só consegue enxergar a parte material, fisicamente falando. Mas quando a gente começa a olhar com o olho da fé, quando a gente começa a olhar com a nossa consciência, quando a gente começa a enxergar com as nossas emoções, o quanto somos importantes ao Senhor e que o nosso papel é ser imagem e semelhança de Deus aqui na Terra com um único propósito. Por que eu preciso ser imagem e semelhança de Deus? Na verdade, por dois propósitos. Primeiro, para acessar o reino de Deus. E segundo, para que as pessoas vejam que em mim habita o Espírito de Deus e que esse Espírito é para transformar a vida de outras pessoas. Não é para ficar só em mim. Não é por vanglória. Esqueça isso. Porque todos nós que aceitamos Jesus Cristo e que ainda não aceitaram Jesus Cristo são dignos, todos eles são dignos de misericórdia, compaixão. Porque estamos vivendo a mesma experiência. Que experiência é, Wilson? Carnal. Exato. Só que temos a nossa alma, o nosso espírito e também nosso espírito. Então, buscamos viver segundo o espírito que habita em nós, o Espírito de Deus, para que possamos esse espírito alimentar nossa alma, não a nossa carne. Entenda, todo ser humano, ele tende a pecar, ele tende a buscar no pecado o prazer, o conforto. Isso por quê? Porque o pecado em si, a nossa carne, ela tende a fraquejar. Por isso que a palavra diz claramente que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que significa isso? O meu espírito, ele veio de Deus. Então ele está pronto. Só que a minha carne, a minha matéria, essa não. E como é que eu consigo fortalecer a matéria? Não tem como. Eu não tenho como fortalecer minha carne, pelo contrário. Eu tenho que buscar mortificar minha carne. Através de que, Wilson? Quando eu alimento o meu espírito. Alimento o meu espírito. Por exemplo,
Agora, neste exato momento, quando eu estou falando de Jesus, eu estou alimentando meu espírito. Por isso que quem consegue ver aqui, eu sei que o Espírito de Deus está aqui. Não pelo fato de eu estar aqui todo arrepiado, não é isso. É porque eu sei que quando eu falo dele, ele se manifesta, porque a minha intenção, veja só, não a minha intenção, desculpa, a minha motivação é levar Jesus Cristo. Abrindo um parênteses aqui, meu irmão, você que ainda não está falando de Jesus, e até você que está falando de Jesus, eu digo a você, observe sua motivação. Leve o reino de Deus em primeiro lugar. Que a sua motivação seja para levar o reino e resgatar pessoas. Porque este é o propósito do cristão. Ser uma ferramenta de Deus para resgatar almas. Tá? Então, lá em João, capítulo 1, versículo 29, diz que no dia seguinte, João viu Jesus. Ele viu Jesus Cristo. E disse assim, ó, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O próprio João Batista, aquele que foi o antecessor de Cristo, veio após mim, quer dizer, João veio primeiro, aquele que anunciou o caminho, e aí veio o Filho de Deus. Quando ele viu o Filho de Deus, ele disse, este é o Cordeiro. Por isso que ele diz, é preciso que eu diminua e ele cresça. Por quê, amados? Porque o propósito do cristão é anunciar o Cristo para que ele cresça, na medida que o seu nome é levado a toda a humanidade, não que eu diminua, mas pelo contrário, eu cresço também, porque eu cresço no reino. Entenda que existe todo um presente de Deus para aqueles que buscam viver a mensagem do reino e anunciar o reino de Deus. Isso é um assunto para ser comentado em outro momento, porque o momento agora é falando sobre o nascimento, sobre Jesus Cristo. Então, quando eu entendo que a mensagem do reino ela é mais importante que todas as coisas e que é essa mensagem que vai transformar as vidas das pessoas, eu preciso anunciar isso. Eu preciso levar essa mensagem e o significado dela. Entende? Porque quando a gente olha para a Bíblia, desde Noé, aí vem Abraão, aí a gente vê os outros, vê Davi, vê José, vê Salomão e uma pilha, aí vem Jó. Todos esses homens, eles de alguma forma tiveram os seus momentos de fracassos. Por quê? É um cuidado que eu preciso ter quando eu falo isso, porque a gente acha que foram todos super-homens. Não. Davi teve seu momento de pecado, de erro, de fracasso. Todos tiveram. Só que qual o diferencial deles? Eles buscaram cada dia mais se fortalecer em Deus. Porque não existe super-homens. Só existe um que está sobre todo nome. E este que está sobre todo nome é que nos torna cada dia mais forte. Mas não é mais forte para comparando-se com outros, mas mais forte para vencermos a nós mesmos. Precisamos vencer a nós mesmos. E os porquê? Por exemplo, vamos ver Salomão. Salomão foi um homem que não passou pela experiência da pobreza. Ele já nasceu em um ambiente poderoso de rico, financeiramente. Um ambiente, espiritualmente falando, também poderoso. Por quê? Porque Davi teve a sua história. Diferente da história de Davi, Salomão já nasceu num ambiente onde os inimigos temiam o reinado de Davi, porque sabia do guerreiro que Davi era. Então, Salomão, ele passou logo no início, ele não pediu riqueza, porque ele já era rico, ele pediu a Deus sabedoria. Salomão não era sábio em si, não é porque ele não tinha toda a sabedoria. Ele tinha acesso àquele que tinha toda a sabedoria, entenda.
Eu e você não temos como ter toda a sabedoria, porque a sabedoria é o próprio Deus. O próprio Deus é a sabedoria. Como é que o homem consegue ser sábio? É quando ele acessa aquele que tem toda a sabedoria. Então ele acessava. Acessando o reino, ele adquiriu a sabedoria. Deus, em comunhão com Deus, ele buscou essa sabedoria aí e foi muito inteligente no seu governo. Só que quando a gente enxerga todos esses homens, mas aí ele nos últimos dias da sua vida, ele viu que tudo era vaidade. E aí quem sabe da história de Salomão sabe o quanto Salomão errou nos últimos dias da sua vida. O que eu quero dizer com isso? Que o nosso foco, amados, é ver as coisas positivas e negativas de todos esses homens que foram levantados por Deus. E entender que eles são igual a mim e igual a você. A diferença é que eles tiveram coragem de buscar viver o reino de Deus, de buscar ser usado por Deus, estar disponível para ser usado por Deus. É a diferença. Se você hoje dizer assim, eu quero ser usado pelo Senhor, é só você buscar praticar o seu reino. E ponto. E Deus vai começar a ver a sua capacidade, vai começar a enxergar principalmente a sua disponibilidade em levar o reino de Deus. Quando eu falo capacidade aqui, é você buscar estudar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, viver uma vida em comunhão com Deus, e você vai levar essa mensagem para as outras pessoas. E Deus vai começar a te usar poderosamente. Porque o propósito dele, para todos nós, um dos principais propósitos para todo ser humano, de forma igual, para todo cristão, é anunciar a sua mensagem para toda criatura. Então, o que eu quero dizer? Que a gente não deve idolatrar essas pessoas. Se caso alguém que está escutando esse vídeo tenha essa percepção, não idolatre. Pelo contrário, tire como exemplo. Os bons você fica, os exemplos ruins você descarta. Porque o único que devemos tomar como exemplo de plenitude, de perfeição, é Jesus Cristo. É o único. Deus usa as pessoas, mas só um é o próprio Deus. Só um veio à Terra e entregou-se numa cruz por mim, por você. Então que neste dia possamos buscar reconhecer que Jesus Cristo é o único que pode nos dar a eternidade. É o único que pode ser o Senhor e Salvador das nossas vidas. Lá em Mateus capítulo 16, versículo 15, a partir do versículo 15 até o versículo 17, vem dizer que Jesus perguntou a seus discípulos, né? Quem diz aos homens que eu sou? Vocês, o que vocês falam de mim? Quem eu sou? Simão Pedro se levantou e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne e sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Vejam, Pedro foi utilizado por Deus para reconhecer com palavras que Jesus é o Filho de Deus que veio à Terra exclusivamente para nos salvar do inferno. Então, quando eu volto lá no Isaías capítulo 9, versículo 6, algumas características deste menino que nasceu. Ele foi dado e o governo dele está sobre os ombros. Ele, quem é Jesus? Segundo Isaías capítulo 9, versículo 6, como eu falei, ele é maravilhoso conselheiro, quer dizer, é aquele que orienta o homem, é aquele que dá discernimento ao homem, é aquele que dá sabedoria ao homem. Só que o homem precisa buscar nele essa sabedoria e essa graça. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Quer dizer,
Não precisamos de mais nada. Mais nada, irmãos. Temos Jesus na nossa vida. Quando eu digo isso, não estou abrindo aqui um precedente para cruzarmos os nossos braços e esperar que Jesus mande tudo que nós precisamos do céu. Não é isso. Precisamos trabalhar, construir, prosperar, construir família, desenvolver em nós um bom relacionamento com as pessoas. Eu preciso me preparar para ser um bom marido, eu preciso me preparar para ser um bom pai, para ser um bom filho. Sim. Só que eu preciso entender que o meu relacionamento com Deus é que vai fazer a diferença em todas as outras áreas. Não existe. Jesus Cristo, esse é o Deus Todo-Poderoso, o Pai Eterno, o Príncipe da Paz. Então, amados, que nesta noite possamos entender que é só Jesus Cristo que é o Filho de Deus e que nele encontramos a eternidade. Que possamos buscar o Senhor com todo o nosso coração, dia e noite, entendendo que só nele podemos e ter acesso à eternidade. Amém? Um Feliz Natal abençoado a todos, que possamos acessar o reino todos os dias da nossa vida. Que Jesus Cristo possa continuar abençoando a nossa tenda, a nossa mente, o nosso coração, com sua infinita misericórdia, com seu amor poderoso. Amém.